paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos já na segunda parte da carta, que alguns entendem que seja uma outra carta que foi associada à segunda carta de Paulo aos Coríntios, e outros entendem que é uma segunda parte mesmo, né? Fazia parte desde o início da carta, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós já vimos isso anteriormente. Pois muito bem, do que trata esta segunda parte que vai do capítulo 10 ao capítulo 13, então 10, 11, 12 e 13. Ele vai falar sobre uma nova situação. Esta sessão ela é um pouco diferente da sessão anterior. Paulo enfrenta uma oposição onde estes opositores, eles se apresentam como apóstolos de Cristo. Eles dizem isto. Nós somos apóstolos de Cristo. Mas aqui eu dou valor ao discurso eloquente, palavras bonitas, um discurso bonito. Não interessa que não tenha conteúdo, ele é bonito. Não interessa que eu não tenha teologia, que eu não tenha adoração ao Senhor, que eu não tenha cuidado, zelo com a palavra, os mandamentos. Não interessa, interessa que eu falo bonito. A demonstração de autoridade, eles diziam que Paulo não tinha isso. As visões, revelações, ou seja, mais ou menos como alguns shows dentro de algumas igrejas que nós vemos hoje, nos nossos dias. Operação de milagres, sinais de um verdadeiro apóstolo, né? E Paulo era questionado. Paulo foi afrontado porque ele não tinha este modo de agir, né? Então ele se viu obrigado a responder. Ele se viu forçado a responder. Mas a resposta dele foi uma resposta diferente. Está cheia de sátira, sarcasmo. Sátira e sarcasmo é falar algo dizendo outra coisa e tirando sarro das pessoas, né? Colocando as pessoas num ponto onde elas são expostas. Autodefesa, reprimendas, né? Ataques aos intrusos que desvirtuaram, certo? Então, estes infiltrados, eles promoveram um ataque frontal. E agora Paulo está respondendo a este ataque. E está dizendo, olha, vocês se submeteram a este tipo de colocação. Por que vocês se submeteram? Vocês não aprenderam nada? Vocês ouviram a palavra, vocês ouviram os ensinamentos, por que vocês estão reagindo desta forma? Por que vocês se submetem a pessoas que desvirtuam a palavra de Deus? Amados, isto é muito sério, isto é muito grave. Ao nós desvirtuarmos a palavra de Deus, a não darmos razão àquilo que é verdade e não considerarmos a verdade, a nossa vida espiritual está em risco. E, portanto, há mais chance de perdermos a salvação. Então, a reação de Paulo era para não deixar que eles fossem perdidos, espiritualmente falando. A reação, portanto, é de apelo, é de ação disciplinar, é de autodefesa, é de ataques, tirando sarro das pessoas que falavam coisas absurdas e fora da realidade. Mas Paulo tinha, no fundo de tudo isso, uma preocupação pelo estado espiritual deles.
contrastando a sua missão e a missão falsa destes falsos mestres e doutores. Ele apresenta, portanto, as suas credenciais. As suas credenciais, a gente vai ver passo a passo aqui. Ele apresenta as suas credenciais apostólicas, porque esta era uma crítica, a sua ascendência judaica, porque esta era outra crítica, os seus sofrimentos, porque isto é um outro argumento que fundamenta o seu apostolado, as visões e revelações que ele teve, porque isto era uma crítica também, sinais ele apresenta como prova de um verdadeiro apóstolo do Senhor. E ele apela para que os coríntios tomem as providências antes que ele chegue. Por quê? Porque agora vem a notícia má. Se vocês não se emendam por carta, esperem que eu chegue. Porque aí na minha terceira visita, veja que foi a segunda visita, já foi uma visita ruim, pesada. Nessa terceira visita vocês ainda vão ver. Eu vou fazer o que for necessário ser feito, se eu precisar ir aí. Sabe como quando a mãe diz, se eu tiver que levantar daqui e fazer, você vai ver. Então Paulo está avisando, olha, vocês se emendem, porque se eu tiver que ir aí fazer uma terceira visita, vocês não esperem que eu vou chegar de mansinho, eu vou chegar com a vara na mão. Nossa, mas isso é muito bruto, isso é muito... Amados, se nós queremos que alguém seja salvo, é preciso fazer de tudo. Se ele não se emenda falando, então ele tem que ser punido. E esta punição é punição no Senhor. É punição no sentido de que você tem que emendar o seu caminho. Ah, eu não quero te ouvir. Beleza, vai ser punido. Ah, mesmo assim eu não quero. Bom, agora é decisão sua. Então, para não perder estas pessoas, para que eles não fossem condenados, é que Paulo chegaria com a vara na mão. Quando eu digo com a vara na mão, não que Paulo vá bater neles, apesar de que naquela época se batia, mas não que ele fosse bater neles, né? Mas ele iria mostrar a sua autoridade. Através da autoridade dele, Deus iria manifestar a autoridade que ele estava dando para o apóstolo. Né? Quando se diz vara na mão, eu estou falando figuradamente. Né? Ele não ia chegar com um chicote, com uma vara e açoitar todo mundo, bater em todo mundo. Não é isto. Quando se corrige alguém, se corrige com amor. Se corrige para o conserto da pessoa, não para espancar a pessoa. Não é este o sentido aqui. Paulo, então, ele diz que ele conduz o seu ministério com as armas que ele chama as armas do poder divino. E ele está pronto para punir os adversários em Corinto, para mostrar a sua autoridade. Né? Eles falavam mal da mansidão de Paulo, mas Paulo, ele mostrava a mansidão, que era uma mansidão típica de quem ama, típica de quem quer o melhor para as pessoas. Né? Então, ele vai demonstrar mansidão àqueles que merecem mansidão, que merecem ser exortados, mas ele vai demonstrar dureza para os inimigos, como um juiz que sentencia os ofensores, aqueles que fazem coisas erradas, tá? Mas aqueles que que estão sendo levados ingenuamente, ele precisa corrigir necessariamente para que não se percam. Mas isso se faz com brandura, isso se faz com amor, do mesmo jeito que Cristo fazia. Paulo nunca agiu autoritariamente. E isto
eles alegavam de que era fraqueza, tá? Era fraqueza de Paulo. Paulo diz que ele precisa fazer a exortação de forma mansa. Mansa no sentido de ter afetuosidade, demonstração de amor, gentileza. Tá? E isto, naquela época, era altamente valorizada. Né? Então, eles diziam que Paulo, agindo mansamente, era em verdade um fraco, era em verdade um covarde. Mas não é isto. Então Paulo dizia o seguinte: vocês querem que eu mostre que eu não sou fraco ou covarde? Pois muito bem, aquilo que eu estou escrevendo eu vou fazer. Tá? Portanto, Paulo era um apóstolo, sim. Paulo era um apóstolo, sim. Ele não estava se escondendo nas cartas. Tá? Inclusive, esta ação, ela é em mansidão e é em benignidade. O que é esse bem? Benignidade vem de bem, vem de bom, vem de justo, vem de equidade. Portanto, é aquilo que é adequado, é apropriado, é razoável, é justo, de acordo com a palavra do Senhor. Então, eu não vou brigar e vou deixar a pessoa se perder, e vou deixar a pessoa pecar, vou deixar a pessoa fazer tudo o que existe de errado. Não, não é assim. Então, é corrigir com bondade, com equidade, com brandura, mas corrigir. E ele roga, então, que não seja necessário ele usar, então, do que eles chamam de ousadia quando ele chegar. Já que eles acham que isto é covardia, não é nada apostólico, tá? Ele vai mostrar o que é ser apóstolo. Eles estavam confundindo a mansidão e a benignidade com fraqueza, com covardia. E Paulo quer dizer o seguinte: olha, se você está me acusando de covardia, é melhor vocês se emendarem, porque se eu tiver que ir aí de novo, terceira vez, aí sim, aí eu vou mostrar ousadia. Aí eu vou mostrar sem muita benignidade, sem muita mansidão. Aí vai ser papo sério, vai ser papo reto. Né? O cristão, amado, aprenda isso. O cristão deve estar preparado para agir ousadamente quando for necessário. Você exorta, você corrige, você ensina com mansidão e benignidade. Mas em alguns casos, você tem que falar um pouquinho mais firme. Né? Falar, como Paulo chama, ousadamente. Então, isso nós temos que estar preparados para fazer. Mas a gente só está preparado se a gente conhece a palavra, se a gente conhece a ação, o comportamento, os mandamentos do Senhor, para dizer o que está certo e o que está errado. Discernimento do correto e do incorreto. Paulo, ele fala que né, o termo que ele usa aqui é andar na carne. O que Paulo quer dizer com andar na carne? Andar na carne é agir por si, não com uma autoridade divina. É fazer as coisas sem revelação, sem sinais, não sendo uma pessoa pela qual Cristo está agindo, falando. Ou seja, andar na carne é agir como um ser humano sem espiritualidade, usando de engano, usando de malícia. Paulo reconhece que ele anda na carne, mas ele nega que ele combata segundo a carne. Porque, amados, nós não temos condições de combater o mundo espiritual em carne. Não é possível. O mundo espiritual se combate
espiritualmente. Andar na carne é ter uma existência humana, com todas as limitações de ser humano. Nisso todos nós andamos na carne, porque nós somos humanos. Entretanto, militar segundo a carne, ter uma missão segundo a carne, é deixar o ministério nas mãos dos recursos humanos da pessoa. E não é isso que Paulo faz. Quando nós militamos, quando nós temos um ministério, o nosso ministério tem que ser desempenhado segundo o Espírito, com o auxílio do Espírito, com o poder de Deus. Senão nós não conseguimos fazer as coisas. Senão nós estamos enganando as pessoas, como muitos existem por aí, e os amados podem lembrar de vários nomes que fazem isso. Então, ter ministério na carne é usar meio duvidoso. Agora, estar na carne, ser humano, todos nós somos humanos. Certo? Mas nós precisamos combater espiritualmente e não na carne. Na carne nós não conseguimos ganhar. Ele vai empregar então imagens de guerra, imagens bélicas, fazer guerra, arma, milícia é exército, destruir fortaleza, destruir altivez, torres, levar em cativeiro, prontidão para punir desobediência, no caso, levar à corte marcial. Então, ele está usando imagens de guerra. Porque, queridos, não se enganem, nós estamos em guerra espiritual. Suas armas, portanto, consistem em proclamar o Evangelho. Mediante este Evangelho é que o poder de Deus é liberado. Porque se eu não estou em conformidade com a palavra e o desejo de Deus, não há manifestação divina, de poder divino. Não há manifestação. Ele não vai se manifestar no meu ministério se eu não estiver nos caminhos do Senhor. Ele cita aqui fortaleza. O que ele quer dizer com fortaleza? Fortaleza, amados, são aquelas construções, aqueles argumentos contra Deus. São palavras, discursos vazios, mas bonitos, que atentam contra a honra de Deus. Né? Ele usa fortaleza porque era uma prática militar de você fazer fortalezas que faziam a defesa, né? Então se guardava ali. Essa fortificação de alma é argumentação racional, não divina, não espiritual, porque ela está em contraposição com as coisas de Deus. Então ele diz que devem ser destruídas as fortalezas, porque devem ser destruídos estes argumentos, esses discursos pomposos, bonitos e vazios, tá? Que atrapalham o caminho do conhecimento de Deus. Ele fala de altivez, essa altivez é essa arrogância, são esses argumentos intelectuais. Eu sou esperto, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho conhecimento. Mas você tem conhecimento humano. São racionalização. E tudo isso contra a palavra de Deus. Não que quando eu estudo a palavra de Deus, quando eu prego, quando eu falo, quando eu ministro, quando eu ensino, eu não faça argumentações. Amados, Deus usa de argumentos também. Este é um argumento também. Mas o que ele está falando são as argumentações, os discursos contrários às coisas de Deus. Então elas se escondem nestas coisas. Porque o doutor não sei das quantas diz isso. Tá, mas espera lá. E o que a palavra de Deus diz?
Tá? Então vamos ver isso daqui. Amados, a ciência, a arqueologia, as ciências, né, elas têm pouco a pouco provado a palavra de Deus. Ah, mas a ciência não prova isso. Ela não prova porque não é isso, ela não prova porque a gente ainda não descobriu. Porque tem muita coisa que a palavra de Deus já falava antigamente e que só agora ficou provado pela ciência. Então a gente tem que levar isso em consideração também. Então essa altivez, essa arrogância de conhecimento, contrário ao conhecimento de Deus, desse argumento contrário ao argumento de Deus, né? São aquelas coisas construídas contra o conhecimento de Deus, a palavra de Deus. Então, é necessário romper, quebrar esta fortaleza, demolir esses argumentos que são falsos, que conduzem à perdição, que conduzem à morte, que nos afastam do caminho de Deus. E estes pensamentos, esses argumentos, eles têm que ser construídos de acordo com o senhorio de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Portanto, Paulo proclamava um evangelho que envolvia raciocínio, que envolvia argumentação, mas no sentido bíblico, no sentido da palavra de Deus. A desobediência que o apóstolo fala aqui é uma desobediência séria. Por que, amado? Porque ela conduz à morte. Ela conduz a caminhos muito longe do plano de Deus e muito longe do caminho de Deus e da salvação. São caminhos que falsos apóstolos, obreiros, mestres falsos, tá, constroem para a perdição. Queridos, a obediência inclui a rejeição da mensagem e dos ensinos destes homens falsos. Um reconhecimento necessário da autoridade de Deus que é posta nos seus obreiros, nos seus missionários, naqueles que estão na obra e na missão, segundo a verdade e o Evangelho, a palavra de Deus. Amém, queridos? Bons estudos.